Fala, Vini. Então, vou falar primeiro das mudanças gerais na ferramenta. Então, antes de falar sobre o acesso dos dados para captação, acesso dos dados na rede, eu vou falar sobre a captação dos dados do Pipedrive e do Asana. Então, a captação dos dados eu faço aqui no Windmill. Então, se você vir no Windmill na Home e pesquisar aqui por Asana, vai ter esse script aqui, que basicamente esse script ele faz toda a importação dos dados do Asana. Aí você pode dar uma olhada nele. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para mim ou perguntar para o Gepeto. Provavelmente ele vai conseguir responder. E a mesma coisa para a importação dos dados do Pipedrive. Então, se eu colocar aqui Pipedrive, tem esse script que é o script de importação dos dados do Pipedrive. É a mesma coisa, toda a importação dos dados Pipedrive é feita aqui. E aí da parte da alteração do acesso do Gmail para a captação dos dados da rede, essa é uma parte mais complicada. Eu vou tentar mais ou menos meio que passar bem por cima como que eu faço, mas já vou avisando que é bem complicado assim. Então, como que a gente faz o acesso à rede? É via Linux. Primeiro, eu tenho que conectar na máquina virtual lá da Hetzner. E aí, para conectar, eu posso usar o SSH. Aí, no caso, é SSH para o admin, e aí eu coloco o IP da máquina. Nesse caso, eu vou colocar esse endereço aqui, que esse endereço está mapeando para o IP da máquina. Aí, para fazer essa conexão, você tem que ter configurado as chaves SSH. Você lembra que eu tinha comentado contigo que aqui na pasta do usuário tem uma pasta chamada .ssh, a sua máquina? Se eu não me engano, é essa pasta aqui. Vão ter esses dois arquivos, esse ID RCA e o ID RCA.pub. Esses dois arquivos são as chaves que a gente usa a gente usa como credencial para acessar a máquina virtual da Hetzner. Foi por isso que eu só precisei digitar isso daqui, eu não precisei digitar nenhuma senha. Fazendo isso daqui eu já tenho as credenciais para conseguir acessar a máquina virtual usando o SSH. E aqui eu estou logado então na máquina. E aí se então uma outra pessoa precisar acessar a máquina via SSH, você vai precisar passar esses dois arquivos para a pessoa, que provavelmente você tem no seu computador, e a pessoa vai ter que colocar na pasta de usuário dela, dentro da pasta .ssh, esses dois arquivos aqui. E ela vai conseguir digitar esse comando aqui e se logar na máquina virtual. E aí quando você entra na máquina virtual, o que acontece? Para interagir com Linux, basicamente você vai interagir 100% via terminal. E a conexão com o Google Drive eu estou fazendo usando um software que chama rclone. Então, se eu colocar rclone config, é aqui onde que eu faço as configurações do drive. Por exemplo, se eu quiser adicionar um novo drive, eu tenho que vir aqui, colocar esse new remote. Então, eu aperto N, aí eu dou Enter, aí eu coloco o nome para o drive que eu vou adicionar, que seria esse nome que aparece dentro do rclone. Eu vou colocar aqui, sei lá, drive test, por exemplo. Aí tem vários data sources que ele pode pegar, os dados. Aqui no caso a gente está usando o Google Drive, né? Seria o 18. Então eu posso digitar 18 aqui. Ou se eu quiser eu posso vir e digitar Drive. Então eu posso vir aqui e digitar Drive. Eu dou Enter. E ele vai pedir primeiro o Client ID. O Client ID é, é o Client ID que vem do site do Google. Então se eu vim aqui em Credentials, acho que é Google, esse daqui. Se eu vim aqui no consolecloud.google.com/apis/credenciais, credentials, tem essa parte de credenciais e aqui você consegue criar uma credencial, um OAuth 2.0 Client ID. E aí, quando você criar, você vai ter então Client ID e você vai ter o Client Secret. Você vai precisar colocar esses dois valores aqui no rclone na hora de configurar uma nova conexão. Aqui ele está pedindo agora o Client Secret.
E ele pergunta, qual que é o nível de acesso que você quer dar para pro Linux aqui que vai acessar a máquina. Por exemplo, eu quero que o Linux tenha acesso completo ao drive. Então eu coloco 1 e dou Enter. Aí ele pede o Service Account File, aqui eu posso pular, nesse caso eu não vou usar um Service Account. Aí ele pergunta se eu quero configurar as configurações avançadas, não. E aqui que vem a parte do pulo do gato. O que acontece? Essa daqui é uma máquina, a nossa máquina do Linux que está rodando na Hetzner é uma máquina headless, ou seja, ela não tem interface gráfica e ela também não tem um navegador por conta disso. Então a gente precisa ter alguma forma de a gente conseguir simular que a gente vai acessar um navegador, mas só que dentro da máquina virtual. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer meio que uma gambiarra. E aí o que a gente pode fazer é o seguinte: tem um comando aqui via SSH, deixa eu pegar aqui, Linux. Esse comando aqui, ó, vou copiar ele aqui, vou abrir uma nova aba do terminal, do PowerShell. E aí esse aqui é o comando que eu vou executar. Basicamente eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar falando que a porta 53682 da minha máquina é como se eu estivesse acessando a mesma porta, mas só que na máquina virtual. Ou seja, eu estou simulando como se eu estivesse dentro da máquina virtual. E aí eu tenho que colocar aqui então qual que é o nome do usuário da máquina virtual, no caso é admin, e o IP da máquina virtual, que é tipo é o windmill barra ponto novatec engenharia.k. Quando eu fizer isso aqui, der Enter, eu vou simular que eu vou estar dentro da máquina virtual lá. Então eu vou fazer isso aqui. Aí ele fica segurando aqui o terminal, quer dizer que ele está conectado na máquina virtual, mapeando essa porta aqui para minha máquina. E aí é só pegar esse link aqui, ó, que é o link que o rclone gerou para eu me autenticar com a minha conta do Gmail. Eu venho aqui e eu faço login. Nesse caso aqui ele deu acesso bloqueado porque acho que eu não configurei meu e-mail aqui no, no Google. Mas quando vocês forem fazer isso, provavelmente vai estar funcionando aqui, vocês vão ter acesso. E aí é só se autenticar e terminar de fazer a configuração do drive. E aí quando você cria um drive assim, por exemplo, ó, eu tenho aqui rclone config. Eu tenho todos esses drives configurados aqui. O que acontece? Dentro da máquina virtual tem uma pasta que é a pasta do projeto, que é o Inovatec Infra. Aqui dentro tem uma outra pasta. Se eu der ls, eu listo todas as pastas dentro dessa pasta aqui. Tem uma outra pasta que chama data. Então se eu dar cd data, ls, não, minto, não é nessa pasta, é nessa outra pasta aqui, na pasta drives. Nessa pasta aqui, drives. Então se eu vir em cd drives, ls, tá vendo que para cada um dos drives que eu tenho configurado no rclone aqui, eu tenho uma pasta aqui. Então eu criei um script dentro do tá dentro do repositório esse script. Você não precisa se preocupar com isso, mas esse script ele já roda automaticamente quando a máquina ela inicia. E esse script ele basicamente o que ele faz é esse aqui, ó. Ele pega todos os drives que estão configurados no rclone e ele monta uma pasta dentro dessa pasta aqui, Inovatec Infra/drives. Então, quando vocês adicionarem um novo drive aqui, provavelmente vocês vão ter que reiniciar a máquina e aí ele vai aparecer aqui uma nova pasta. Talvez não apareça, pode ser que dê algum bug, bem provável inclusive. Aí se der algum bug vocês me avisam. E aí acho que da parte do rclone é isso. Se vocês forem configurar as pastas sem ser no Drive, né, qual que é o nome da Microsoft? Fugiu, mas tipo o Drive da Microsoft, né? O processo vai ser bem parecido, a diferença é que na hora de escolher o provedor, vocês vão escolher o provedor lá da Microsoft. E é isso, da parte de mudanças gerais na ferramenta.